Está no ar o programa Pílulas e Catéter. Administrando a sua dose diária de saúde e bem-estar com informações e curiosidades da área da saúde. Este programa é uma produção do Serviço de Mídia e Extensão em parceria com o Hospital de Clínicas da UFTM para a Rádio nas Nuvens. Equipe: Andréia Malaquias, Luana Cunha e Kate Árabe. Hoje nossa entrevista será com a enfermeira Cíntia Dutra, graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em terapia intensiva e pedagogia, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, tutora do programa de residência em enfermagem em urgência trauma pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente chefe do setor de urgência e emergência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, filial IBSER. Antes de começarmos, eu gostaria, em nome da Rádio nas Nuvens e também do nosso programa Pílulas e Catéter, te agradecer pela presença e te pedir que você apresentasse um pouco da sua trajetória profissional aqui na nossa cidade de Uberaba, Minas Gerais. Eu iniciei minha carreira como enfermeira em 1997, logo após a graduação aqui na UFTM, e comecei a trabalhar em Uberaba em 2002. Essa trajetória minha foi pelo Hospital Dr. Eliangotti, onde eu trabalhei durante 4 anos, e posteriormente ingressei no concurso da UFTM em 2004, aí até hoje eu faço parte desse grupo de profissionais aqui da UFTM. E sempre a minha trajetória foi dedicada à área de assistência e com alguns períodos intercalados na gestão também, como responsabilidade técnica de enfermagem, a vice-coordenação de enfermagem durante um período da gestão ainda do professor Virmondes. E atualmente, desde outubro de 2018, eu estou na gestão do setor de urgência e emergência. O tema de hoje é pronto-socorro adulto, alta complexidade. Nossa primeira pergunta é o que define o atendimento em unidade de pronto atendimento, alta complexidade? Primeiro, esse termo pronto atendimento na área de saúde, ele é mais utilizado para as unidades de pronto atendimento mesmo, que são as UPAs, e os pronto-socorros de menor complexidade, como tem em alguns casos em cidades de menor porte. Agora, o termo mesmo pronto atendimento, ele é utilizado pela população em geral por se caracterizar por um atendimento que vai ser realizado imediatamente após a demanda. Quando nós falamos, então, em alta complexidade, a primeira coisa que tem que ficar claro é que essa instituição, então, ou esse serviço, ele tem que disponibilizar os principais recursos tecnológicos disponíveis na área de saúde, como, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, além dos profissionais especialistas nessas áreas. Então, quando você fala, nós temos um pronto-socorro de alta complexidade, significa que nós temos capacidade de fazer qualquer diagnóstico necessário, nós temos os equipamentos necessários para isso, de acordo, lógico, com o que tem disponível na rede SUS, e mais do que equipamentos, nós temos também profissionais que serão capazes de interpretar esses exames e iniciar as condutas necessárias para o paciente. Então, nós dispomos de neurologistas clínicos, neurocirurgiões, cirurgia cardíaca, cirurgião cardíaco, médicos cardiologistas, todas as principais especialidades, as especialidades cirúrgicas também para atendimento de trauma, que podem ser necessários para o atendimento de um paciente grave ou potencialmente grave. Isso nos diferencia. Então, alta complexidade, quando eu falo de alta complexidade, para eu ter isso, eu tenho que ter uma equipe profissional completa e também aparelhos capazes de diagnosticar essas doenças. Isso, exatamente. E qual a diferença entre a urgência e a emergência? Esse é um termo também, um tema que sempre chama muita atenção, principalmente da população em geral.
Até alguns anos atrás, né, bem no início, quando começou a estruturação da rede de atenção nas urgências, né, no Brasil, aí, que foi por volta da década de 80, a gente tinha uma definição bem simples do que era urgência e emergência. Então, a gente dava até uma regrinha mnemônica aí para os alunos decorarem, né? A urgência seria aquela que pode ser atendida por último, vamos dizer assim, que pode esperar um pouquinho. A emergência já seriam aqueles casos que precisam de atendimento imediato, né? Então, o paciente tem risco de morte iminente, então isso é uma emergência. Com o passar do tempo, foram, né, acrescentando outros critérios a essa classificação e hoje a gente vai fazer a classificação com base em fatores mais palpáveis, como, por exemplo, o estado clínico do paciente, os sinais vitais dele. E para isso, né, desde 2002, no Brasil, faz-se a utilização, então, de um sistema de classificação de risco, que é a classificação de risco de Manchester, né, que inclusive é o Manchester, né, que veio da Europa mesmo. Então, essa classificação de risco, ela vai oferecer para os profissionais que estão na porta de entrada, que vão fazer a triagem desse paciente, subsídios técnicos para classificá-lo como um paciente que tem risco de morte iminente ou um paciente que naquele momento da avaliação ele está estável. Então, a partir dessa avaliação, vai ser feita então uma priorização desse atendimento. Isso trouxe uma segurança muito grande, porque a maioria dos hospitais que não trabalham com classificação de risco, ou nós, quando não tínhamos essa classificação, ela era feita por ordem de chegada, né, por demanda espontânea. Então, quem era primeiro atendido era aquele que chegou em primeiro lugar. E isso, né, colocava muitos pacientes em risco de morte iminente ou de algum evento súbito dentro do pronto-socorro. Então, a classificação de risco, todo paciente ele chega, ele passa por uma triagem. O que é uma triagem? É uma avaliação inicial, onde é feito por um enfermeiro e vai ser, então, feito algumas perguntas básicas para esse paciente, como o que ele está sentindo, e vai fazer, então, um exame físico mais geral, aferir os sinais vitais e fazer uma classificação. Então, existe um fluxograma que é padronizado para isso, né? Para cada tipo de queixa, existe um fluxograma diferente que vai nos levar a uma classificação por cores. Essas cores, elas só vão servir para o profissional de saúde se orientar. Então, o paciente que tem mais risco de morte iminente ou paciente mais grave, ele vai ser classificado como vermelho. E o paciente que tem menos risco, ele precisa ser atendido também, mas ele pode esperar até 4 horas, ele vai ser classificado como azul. E existe, né, eu acredito que a maioria das pessoas já viram, a utilização das pulseiras de identificação. Então, a pulseira é com o objetivo de que aqueles profissionais que estejam ali no serviço, eles visualizem isso e fiquem atentos. Olha, esse paciente tem mais potencial para agravar do que o outro. E essa avaliação também, ela é muito dinâmica. Precisa ficar bem claro para o paciente que a qualquer momento, durante o período de espera, se ele tiver alguma alteração, ele deve comunicar com o enfermeiro, porque ele será reclassificado. Normalmente, né, no nosso serviço, como os pacientes são referenciados e são pacientes mais graves, essa classificação de risco ela não é feita na sala de triagem, ela é feita já na sala de emergência, né, porque a maioria dos pacientes vão chegar ou pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, ou até mesmo pelas concessionárias, né? Então, esse paciente, depois da chegada dele, ele já vai ser classificado com o objetivo de agilizar esse atendimento. Nas unidades de pronto atendimento, existe a sala de triagem. Então, o paciente chega na recepção, vai fazer a ficha de atendimento e depois ele passa pela avaliação do enfermeiro. Isso vai dar uma maior segurança, né, para os profissionais, como eu disse anteriormente. Tá certo, acho que essa pergunta ela foi pertinente, porque muitas vezes o paciente está lá, ele chega no pronto atendimento, no pronto-socorro, né, e ele não entende por que alguém passou na frente dele. Então, respondendo à dúvida da população, pela questão da triagem e do protocolo a ser seguido. E agora eu queria saber de você qual que é a função do código, né? Fala código
para esse pronto atendimento, né? E quais são os tipos de paciente que são atendidos por esse setor de pronto atendimento? O código, né, ele vem de código vermelho, que é uma classificação que se tem, né, de atendimentos dentro de um hospital, uma dinâmica de atendimento. E acabou abreviando e virando código ou somente sala de emergência. Essa sala, ela está preparada para atender qualquer tipo de emergência. Então, lá nós temos uma estrutura física que está dimensionada para 4 pacientes serem atendidos ao mesmo tempo. Então, ali você dispõe de monitores multiparamétricos, né, quer dizer, eles são capazes de verificar ou de monitorizar sinais vitais, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial. Dispomos de ventiladores mecânicos, né, popularmente chamado respirador, bombas de infusão para poder controlar a administração de medicamentos, foco cirúrgico, se for necessário fazer alguma intervenção cirúrgica de emergência, tá? Pela questão do risco de infecção, nós sempre damos preferência para transferir o paciente para o bloco cirúrgico, que é um ambiente mais controlado. Mas, eventualmente, dependendo do caso, o paciente precisa ser submetido a uma intervenção ali para que ele tenha uma certa estabilização até ser transferido para o centro cirúrgico. Dispomos também de materiais médicos hospitalares de forma geral, né, seringas, agulhas, água destilada, alguns medicamentos básicos, né, que a gente chama assim, e todos os instrumentais necessários para acesso central, para drenagem de tórax e por aí vai. Então, esse código, ele está totalmente preparado para fazer qualquer procedimento, além, claro, dos profissionais que estarão ali dentro com a capacitação necessária para executar. Quem é o paciente que será admitido no código ou na sala de emergência? Teoricamente, por sermos um hospital de alta complexidade, todos os pacientes que chegam para nós, que são referenciados para o nosso serviço, deveriam entrar pela sala de emergência, ser feita a admissão desse paciente e, posteriormente, um encaminhamento. Ou ele seria transferido para uma enfermaria, ou ele seria transferido para o bloco cirúrgico ou para a UTI diretamente. Hoje, né, com a realidade que nós vivenciamos, né, na rede de atenção às urgências, muitas vezes o paciente ele já chega, é um paciente grave, né, vamos dar um exemplo, um paciente que teve um infarto. Ele vem, ele está estável, mas ele precisa ser submetido a um cateterismo cardíaco ou até mesmo pode evoluir para uma angioplastia. Então, esse paciente, ele até pode entrar pela sala de emergência, mas como ele já está estável, às vezes a passagem dele por ali é muito rápida. E, infelizmente, a gente tem o contrário também, né? Eu disse que o nosso setor ele é dimensionado para o atendimento de 4 pacientes, mas nós vivenciamos uma realidade também de serviço público, em que nós já chegamos, inclusive, a acomodar 12 pacientes nessa sala de emergência. Então, é realmente muito complicado, porque vão faltar equipamentos, vão faltar materiais naquele momento, até que seja providenciado, né? E, inclusive, espaço físico para atender esses pacientes. Porque aí nós já entramos num outro problema. Esse pronto-socorro que deveria ter uma sala de emergência para triagem desse paciente, muitas vezes ele não tem para onde estar triando esse paciente. Então, ele às vezes permanece na sala de emergência ou no código, aguardando uma vaga na UTI, aguardando uma transferência para a enfermaria do próprio pronto-socorro, né, devido à superlotação. Então, mas programados, vamos dizer assim, seria uma sala de triagem. Na verdade, ela deveria ficar vazia a maior parte do tempo, para que fosse possível atender adequadamente qualquer demanda que chegasse. Eu vou completar essa pergunta com uma outra que me veio à mente, porque a gente às vezes escuta essas dúvidas que para quem trabalha no meio hospitalar pode parecer simples, mas para a população não é. Ligou para o SAMU, né? A família lá, a pessoa está passando mal, liguei para o SAMU, pedi para buscar meu parente que está passando mal. Entrou no SAMU. Isso já é avisado para o hospital antes mesmo do paciente chegar? Vocês já recebem as informações? Muita gente tem essa dúvida. Essa pergunta sua foi muito interessante, até pela questão, né, que eu gostaria de estar ressaltando, da importância que foi
a estruturação do atendimento pré-hospitalar no nosso município, né, e no nosso país como um todo. Esse tipo de estrutura, ele começou também em 2002, com a primeira legislação de urgência no Brasil é a Política Nacional de Atenção de Urgência, que foi editada em 2002, e a partir daí começou então a organizar essa rede. Em Uberaba, né, nós começamos a contar com o SAMU a partir de 2007, e antes disso nós tínhamos já o atendimento pré-hospitalar realizado pelo Corpo de Bombeiros. Então, esse atendimento do SAMU, ele é totalmente estruturado, existe uma regulamentação com os fluxos do que deve ser seguido e, dependendo da gravidade do paciente, vai ser também o tipo de viatura, né, ou veículo que será encaminhado. Então, se é um paciente grave, já vai à unidade de suporte avançado, chamada também de USA, ou popularmente conhecido como UTI móvel, que conta com um enfermeiro, um médico e um socorrista. O que é o socorrista? É um motorista que tem treinamento em habilidades médicas. Ele vai auxiliar a equipe no atendimento, não somente conduzir a ambulância. A partir deste momento, que o paciente, então, ele é atendido pela equipe do SAMU, ele já começa a receber todo o tratamento inicial necessário para manter a sua estabilidade até a transferência a um serviço de referência. No momento que a equipe chega no local de atendimento e faz já a primeira avaliação, que pelo protocolo do pré-hospitalar você vai gastar em torno aí de 30 segundos, no máximo 2 minutos, essa equipe já classifica esse paciente, entra em contato com a Central de Regulação Médica do SAMU, né, que dispõe de um profissional lá para atender ou a ligação ou o atendimento via rádio, e aí a equipe vai passar todo o quadro clínico desse paciente. Definido então isso, o médico regulador ele vai orientar a equipe para onde esse paciente deve ser encaminhado, se ele vai para a UPA ou se ele vem diretamente para o pronto-socorro de alta complexidade. Pode acontecer também do paciente ficar no próprio local, né? Após o atendimento inicial, faz alguma medicação mais simples, ele fica no domicílio. Tá? Então, nesse momento, quando fala, usa encaminhar o paciente para o HC, a equipe da Central de Regulação, que conta também com um técnico auxiliar de regulação médica, ou TARME, já entra em contato aqui com o HC e avisa que está sendo transferido um paciente. Aí ele já vai dar as informações básicas. Olha, nós estamos encaminhando um paciente de aproximadamente 40 anos que é uma suspeita de infarto. Então, a nossa equipe já vai se organizar melhor, né? Nós já estamos preparados para qualquer emergência, mas a equipe já vai se organizar e para poder receber esse paciente e agilizar esse atendimento dele. Então, é feita essa comunicação, sim. Cíntia, você falou para mim, numa das perguntas anteriores, né, que o pronto atendimento lá, ele tem capacidade para 4 pacientes, vamos colocar assim, para ficar numa situação confortável e tudo. A estrutura comporta 4 pacientes, mas devido, a gente sabe, a situação do SUS e tudo mais, questões mais que nós não vamos entrar em detalhes, já chegou a ter 12 pacientes. Então, a minha pergunta vai ser relacionada a isso. Quando não tem como mais colocar paciente ali dentro, mesmo já chegando a 12 pacientes, vamos supor, cheguei à lotação máxima, agora não tem jeito mesmo. Quais são as medidas que são tomadas pela equipe? Nós sempre tentamos, Luana, não deixar esses pacientes ficarem muito tempo, né, na sala de emergência. Então, existe todo um trabalho que é feito de regulação interna, por meio, né, do Núcleo Interno de Regulação, o NIR, para tentar encaminhar, vamos dizer assim, transferir internamente esses pacientes que estão no pronto-socorro. Então, existe a possibilidade, a partir do momento que o paciente chega no pronto-socorro, eu já começo a procurar um leito para ele ser transferido. Não existe paciente de pronto-socorro. Né? Pela legislação, o Conselho Federal de Medicina tem algumas resoluções que falam sobre isso. O paciente ele deveria permanecer no máximo 24 horas num serviço, numa unidade de pronto-socorro. Então, a partir do momento que ele chega lá, que é feita a avaliação inicial, em 24 horas tem que definir um desfecho para esse paciente. Né? Alguns não chegam a ficar nem meia hora, porque às vezes ele é principalmente a vítima de trauma
o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, que vai diretamente para um serviço de hemodinâmica, o paciente que teve um acidente vascular encefálico também, que vai ser submetido a alguma cirurgia, ele é transferido imediatamente. Então, fora esse paciente, né, um paciente que chega grave, mas às vezes você não sabe ainda qual é a especialidade, qual é o caso clínico e nem a causa, né, dessa emergência, essa avaliação ela tem que ser concluída em no máximo 24 horas. Feito definido, né, a especialidade que vai atender e qual é a complexidade desse paciente, então nós vamos já solicitar as vagas deles. As vagas, elas são solicitadas formalmente, né, nós ainda não temos, apesar de ter um aplicativo de gestão hospitalar, a GHU, com a informatização de quase todos os processos assistenciais, nós ainda não temos um dispositivo para solicitar automaticamente essas vagas. Então, o médico do setor de urgência, ele vai preencher um formulário solicitando uma vaga na UTI para o paciente mais grave e a equipe de gestão do pronto-socorro vai fazer essa solicitação de vaga para as enfermarias através do e-mail. Então, nós já solicitamos essas vagas para transferir o paciente. Aquele paciente que chega para nós com uma suspeita, por exemplo, de infarto, que é um atendimento de alta complexidade, após a avaliação médica, os exames complementares identifica que não é um infarto, é uma outra doença que pode ser atendido num hospital menor, de média complexidade, nós já solicitamos ao Complexo Regulador Municipal a transferência desse paciente para um outro serviço, como o Hospital Regional, o Hospital Mário Palmério ou o Hospital Elengote. Aí quem define para onde ele vai é o Complexo Regulador. Agora, pode acontecer, né? Hoje nós estamos, por exemplo, com um caso de um paciente que já tem 24 dias que ele está no pronto-socorro. Esse paciente é um paciente que precisa de um leito de UTI, só que até hoje, né, devido à complexidade dele, ele não pode ser transferido para outro hospital e não teve possibilidade de transferi-lo internamente. Então, esse paciente permanece lá no pronto-socorro. Então, diariamente, nós estabelecemos aí essa multa para tentar transferir esse paciente. Por quê? O pronto-socorro ele tem que ser um processo dinâmico. Eu não posso ter um paciente crônico dentro de um setor de urgência. Qual é o problema disso? A nossa equipe é extremamente preparada, só que a partir do momento que eu tenho um paciente desse, eu vou perder o foco daqueles casos agudos que chegam. Então, chegando nessa situação que eu passei para você, de ter 12 pacientes dentro da sala de emergência, pode acontecer de, no momento que chega um novo paciente, claro que eu vou desviar a atenção do paciente que acabou de chegar num caso agudo. E aí, a assistência do paciente que já está na sala de emergência, ela vai ficar a desejar. Então, nós temos que tentar, o mais rápido possível, tirar esses pacientes da sala de emergência. Para que ele seja transferido de lá, isso é um critério médico. Então, nós temos no pronto-socorro mais 18 leitos, né? No total nós temos 22 leitos, 18 leitos de internação. Então, esse paciente, ele é grave, ele não pode ser transferido para uma enfermaria do próprio HC, que é uma menor complexidade. Ele vai para uma enfermaria do pronto-socorro. Se esse paciente, ele pode ir para a enfermaria, ele está super estável, entrou pela sala de emergência, era, por exemplo, uma vítima de trauma, mas já descartaram os riscos, ele pode ir para a enfermaria, mas não tem vaga para esse paciente, infelizmente, ele vai ser acomodado no corredor do pronto-socorro. Então, esse é um assunto extremamente delicado, mas que a gente também não pode deixar de falar, porque é uma realidade. Né? Infelizmente, o corredor do nosso setor de urgência, assim como de alguns hospitais públicos, ele virou uma unidade de internação também, um local de internação. Então, eles são acomodados em macas, né, que não estão nem um pouco de acordo com o que deveria ser em termos de, primeiramente, segurança para esse paciente, né, porque existe o risco de queda desse paciente dessa maca, em termos de conforto para esse paciente, que a gente também não pode esquecer disso, né, e até mesmo, né, desconforto para os profissionais executarem seus procedimentos, porque se eu tenho um paciente no corredor, por exemplo, que precisa receber um banho no leito, ele tem uma fratura, ele é um paciente idoso, eu tenho que transportar esse paciente para uma sala de procedimentos que eu tenho lá no pronto-socorro para fazer esse banho ou algum procedimento que requer mais privacidade e depois eu retorno com esse paciente para o corredor.
Então, é uma situação totalmente adversa, mas com a qual, infelizmente, nós lidamos todos os dias. Agora, você fala, né, às vezes acontece, a gente realmente chega num ponto de saturação máxima, né? Hoje a nossa média de permanência no pronto-socorro, a nossa taxa de ocupação, ela está em torno de 98% a 100% acima da capacidade. Então, eu tenho em média de 38 a 45 pacientes por dia, num lugar que foi dimensionado para 22. Então, tem momentos, né, durante os plantões aí das 24 horas, em que os profissionais realmente chegam, a gente se reúne e fala, e agora, o que nós vamos fazer? Não tem mais onde colocar paciente. Então, a gente vai tentando se organizar da melhor forma possível, vai transferindo um daqui, o outro dali, agilizando essas transferências também. Né? Então, os nossos parceiros, vamos dizer assim, são as próprias unidades de internação, onde eu gostaria até, né, de aproveitar esse momento para sensibilizar os profissionais que estão, né, lotados em outras clínicas dentro do nosso complexo hospitalar, da importância de agilizar a liberação dos leitos para a transferência desses pacientes do pronto-socorro. Porque a qualquer momento, né, eu posso ter uma demanda e, infelizmente, eu não tenho onde acomodar esse paciente nem para ele entrar na sala de emergência. Mas nós já passamos por situações assim e com tranquilidade, né, e infelizmente até com boa vontade, né, não deveria ter necessidade disso, mas boa vontade de outras pessoas, a gente conseguiu encaminhar esses pacientes e acomodar todos ali. Não da forma adequada, mas pelo menos para iniciar um atendimento. Bom, a superlotação de pronto-atendimento, pronto-socorro, é uma realidade do Brasil, gente. Infelizmente, é a realidade que a gente tem, que a gente vive. Né? Nós falamos aí de duas palavrinhas-chave, vaga, corredor. Isso aí sai na mídia direto, sabe? Então, eu vou tocar nesse tema, mas voltado para a gente aqui. Muitas vezes nas ruas aqui de Uberaba ou em lugares que a gente vai, a gente escuta o hospital de clínicas, que a maioria da população ainda conhece como hospital escola, né? Nunca tem vaga. Não tem vaga, o paciente fica no corredor, o paciente fica jogado. Mas muita gente não sabe que a gente atende pacientes da macro-região do Triângulo Sul inteira. Então, é importante a gente falar um pouco disso e divulgar um pouco esse trabalho também. Quais são os municípios que a gente atende? Porque as pessoas acham que a gente atende pacientes só de Uberaba. E essa não é a realidade do nosso hospital. Essa macro-região de saúde, né, são áreas que são definidas pelo Estado e normalmente tem a ver, né, com a questão da proximidade mesmo, né, do distanciamento entre uma cidade e outra para facilitar o acesso do usuário do serviço de saúde. O objetivo, né, de dividir uma região de saúde é justamente para diferenciar os níveis de complexidade. Então, se você imaginar, por exemplo, a demanda por atendimento de infarto numa cidade com 5 mil habitantes, ela é bem menor do que uma cidade como Uberaba com 300, né, 300 e poucos mil habitantes aí. Então, precisa ter uma racionalização da rede de atenção à saúde. Então, não dá para comprar um tomógrafo, que é um aparelho extremamente caro, né, ainda para a nossa realidade, que vai ser subutilizado numa cidadezinha, às vezes vai fazer uma tomografia por mês, uma a cada 6 meses. Então, o que é feito? Uma organização desse serviço na chamada rede. Quando se fala em organização em rede, né, antes tinha a hierarquização no formato de uma pirâmide, né? A baixa complexidade estaria ali na base da pirâmide e a alta complexidade na ponta ou no ápice dessa pirâmide. Isso dá um desfecho, como era antigamente, que às vezes o paciente ele demorava muito para chegar no serviço especializado, ou ele chegava no serviço especializado, né? Ele estava aqui no hospital de clínicas, ele recebia alta, ele não tinha a continuidade do atendimento na cidade de origem dele. Então, começou a trabalhar essa organização em rede, no sentido de que o paciente teria um fluxo nos dois sentidos, da alta até a baixa complexidade ou atenção básica. Então, a partir dessa organização em rede, começaram então a identificar aqui no nosso estado, né, no caso do Triângulo Mineiro, nós temos 2 cidades de referência pelo porte e principalmente pelo fato, né, de terem hospitais universitários, que são Uberlândia e Uberaba. Uberaba, então, foi mapeado alguns municípios que são mais próximos de nós aqui e
definiu que nós fazemos parte da região Macro Triângulo do Sul, né? Quer dizer, do sul do Triângulo Mineiro. Então, essa macro, ela vai ser referência para 27 municípios. Dentre eles, Conceição das Alagoas, Sacramento, Água Comprida, Veríssimo. E esses pacientes serão referenciados para cá, né, por meio de pactuação. A questão, né, quando a gente fala assim, aqui também atende muita gente, por isso que é superlotado. Na verdade, nós também temos um problema que talvez, né, eu estou falando isso como profissional de saúde, né, e estudiosa da área, né, não como autoridade, tá? Mas a gente precisa lembrar que a população cresceu muito nos últimos anos. Então, hoje, nós temos ainda uma estrutura que está subdimensionada para a população que nós temos, né? Esse nosso pronto-socorro aqui, ele foi projetado do jeito que ele está há mais de 20 anos. Né? Então, é preciso que ele tenha um aumento. Mas quem é que vai aumentar a capacidade de atendimento do pronto-socorro? É um hospital federal, pode ter um investimento do governo federal como tem, né? É preciso que seja ressaltado os benefícios que a gestão da EBSER trouxe, a profissionalização dessa gestão para cá, com a racionalização do uso dos recursos. Mas o que nós temos que lembrar também? Ele é um hospital federal que o recurso federal ele não consegue manter todas as despesas do hospital. Por ser um hospital federal, ele tem que prestar assistência no SUS, ele faz parte da rede, né, do Sistema Único de Saúde. E ele participa dessa rede em caráter complementar. Né? Ele é do SUS, mas ele é um hospital federal, ele não é municipal. Então, como que é feito isso? O HC, ele vende o serviço para o município de Uberaba, que, por sua vez, recebe recursos do Estado. Então, esse serviço que é vendido, para que o município possa comprar leitos, vamos dizer assim, né, para o hospital, porque é pago por a internação, o município precisa de recursos do governo federal também. Né? Nós temos que lembrar que os custos, né, ou o pagamento, ele é tripartite, é responsabilidade do governo federal, do estado e do município. Então, tudo isso depende de verba. Então, os procedimentos de alta complexidade, eles precisam ser contratados e precisa haver um dinheiro a mais para isso. Então, hoje, não só hoje, né, se vocês procurarem na mídia, vocês vão ver há quantos anos essa rede ela não é expandida. Então, precisam de leitos de UTI. Nós estamos em um processo de credenciamento de leitos de UTI no hospital já há vários anos, onde o Estado, por questões financeiras também, ele não autoriza o credenciamento desse leito. Então, se o hospital, por exemplo, aí você fala assim, então vamos aumentar o pronto-socorro, isso vai demandar maior mão de obra especializada. Então, vai ter que pagar mais profissionais, contratar, e de onde vem esse dinheiro? Né? Não existe milagre, né? É uma conta que ela tem que fechar. Outro tema também que é interessante para vocês, né? O telespectador está atento, com a redução do investimento em saúde que houve nos últimos anos no Brasil. Tem muitos estudos mostrando isso, que reduziu, apesar dos inúmeros investimentos que são feitos, o investimento de uma forma geral ele caiu, o percentual que é repassado. Então, nós temos hoje uma rede, né, de atenção à saúde que está subdimensionada, associado a uma população que está envelhecendo, né, aumenta a expectativa de vida, ótimo, nós vamos morrer mais velhos, mas nós vamos adoecer mais. Então, esse paciente, nós temos hoje uma sobrecarga grande de doenças crônico-degenerativas, que não se tinha nos 30 anos, anteriores, né, diabetes, que vai evoluir para AVC, que vai evoluir para infarto, hipertensão. Com a industrialização, ou vamos dizer assim, a urbanização, aumentou também as causas externas. Então, hoje nós temos muito mais acidentes automobilísticos, homicídios, a depressão, que é uma doença mundial, né, as tentativas de autoextermínio. Então, tudo isso vai sobrecarregando o sistema de saúde e para um investimento que não foi atualizado. Então, nós tivemos, inclusive, se não me engano, no final de 2018, né, um corte bem importante do repasse de saúde, né, no Brasil, pela questão de organização econômica, né, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas cortou, então, esse investimento. Então, vai faltar dinheiro. Então, tudo tem custo. Né? Então,
Agora, a partir do momento que a pessoa precisa do atendimento, ela vai ser levada para algum serviço, porque, graças a Deus, ainda temos, né, uma legislação que protege o usuário. Então, aí também a importância de levantar, vamos dizer assim, a bandeira, né? No Brasil, as pessoas são muito resistentes com essa questão de militância, sempre é visto de uma forma muito ruim, mas é importante que se defenda o SUS, sim. Por quê? A situação poderia estar muito pior do que está para a população, porque hoje, mesmo que não seja atendido adequadamente, a pessoa, pelo menos, ela tem acesso ao serviço de saúde. Pode ser que demore, mas ela tem acesso. Diferente de outros países, né, em que a pessoa vai morrer, às vezes, sem receber o atendimento. Então, nós temos uma legislação que protege o usuário. Agora, é preciso, né, que tenha toda essa mobilização no sentido de melhorar esse investimento e organizar essa rede. Então, é muito importante também esse momento que vocês estão proporcionando aqui de orientação para a população, para o uso adequado também do serviço de saúde. Né? Então, e não só conscientizar a população, mas os profissionais também. Muitas vezes, né, exames solicitados de forma desnecessária, que sobrecarrega o sistema, e tudo isso, né, que nós sabemos que vai trazer até um comprometimento e um risco até de morte. Né? O nosso pronto-socorro, apesar das condições, nós podemos, assim, a gente se orgulha de dizer que não tem paciente deitado no chão, que ninguém morre na porta esperando atendimento, porque existe uma organização dentro do que é possível. Mas eu acredito que nós precisamos buscar melhoria sempre. Nós falamos aí das questões legislativas, políticas, econômicas e bastante burocráticas, né? É lógico que a gente poderia falar mais sobre isso, mas nosso tempo é escasso, a gente também gostaria de tirar todas as dúvidas da população, mas a gente não consegue. Então eu vou mudar um pouquinho de assunto, também tem a ver com lei isso, mas eu vou fazer uma pergunta que é de dúvida comum da população. O que é a tal da vaga zero? E quem que tem direito a essa vaga? A vaga zero, ele foi vamos dizer assim, um artifício, né, criado pelo sistema estadual ou para o SUS de uma forma geral, que seria o quê? Né? A vaga zero é aquele paciente que ele tem que ser admitido em um serviço de saúde independente da capacidade operacional. Então, né, o Hospital de Clínica nós temos aí, se não me engano, 320 leitos credenciados pelo SUS. Eu tenho 320 pacientes internados, mas aí alguém tem um infarto. E aí esse paciente precisa de atendimento imediato, porque senão ele pode morrer, né, ou evoluir para óbito, como a gente costuma dizer. Esse paciente, então, ele tem garantido de que ele será recebido no hospital, independente de ter vaga disponível ou não. Quem garante o acesso desse paciente? A princípio, são os órgãos de regulação. Né? O órgão de regulação que nós temos, um deles é o SAMU. Né? O SAMU ele atua como autoridade sanitária. Então, o médico do SAMU ele pode encaminhar um paciente com risco de morte iminente para qualquer instituição de saúde, independente dela ser uma instituição pública ou privada. E nós temos, né, o Complexo Regulador Municipal, que atua na Secretaria Municipal de Saúde, né, aqui em Uberaba, e temos também o Complexo Regulador Estadual, né, o Sistema de Regulação Estadual. Esses três organismos, vamos dizer assim, institucionais, eles podem, a qualquer momento, encaminhar um paciente para qualquer instituição. Hoje, em Uberaba, né, desde julho de 2019, iniciou, então, as atividades do Complexo Regulador Municipal. Então, essa regulação de toda a rede de atenção à saúde em Uberaba, ela está centralizada na Secretaria Municipal de Saúde, inclusive para transferência de pacientes de outras regiões para nós. Né? Como eu disse, o SUS ele garante o atendimento do indivíduo em qualquer local. Só que, hoje, né, vamos dar um exemplo, um paciente que não é de Uberaba, um paciente que é de Sacramento e ele precisa de um atendimento de alta complexidade. O profissional médico lá de Sacramento, ele vai solicitar uma vaga para o paciente para ser transferido. Ele não pode colocar o paciente na ambulância e parar aqui na porta do Hospital de Clínicas, tá? Isso vai ter repercussões para ele lá.
Então, ele vai solicitar ao Complexo Regulador Estadual uma vaga de alta complexidade. Ele põe lá no sistema que se chama, o sistema é um aplicativo, né, de computador chamado SUS Fácil. Ele insere esse caso desse paciente lá com todos os dados básicos dele, resultados de exame, e alguém da Central de Regulação do Estado vai avaliar essa solicitação e vai buscar um leito para esse paciente, primeiramente na macro-região de saúde. Se não for possível, ele pode buscar no estado ou até no país como um todo. Tá? Se não houver leito em lugar nenhum, por exemplo, aqui na nossa região, o paciente pode ser transferido para Bahia, qualquer cidade do Nordeste que tenha condição de atender. Só que a gente sabe que, tecnicamente, isso é inviável. Né? O paciente está grave, ele vai ser transportado aí para um município que fica 1.500, 2.000 quilômetros de distância. Mas isso é possível. Então, a partir desse momento, ele busca essa vaga, só que o que ele vai fazer? O Complexo Estadual ele vai solicitar a vaga para o município de Uberaba. Ele não tem autonomia mais para transferir um paciente diretamente para o Hospital de Clínicas do UFTM, como era feito até um ano atrás. Então, o Complexo Regulador Municipal ele vai acomodar, né, transferir os pacientes do município, mais os pacientes de outros municípios. Por quê? Não é de graça também, gente, é uma pactuação. Os municípios repassam dinheiro para o município de Uberaba, que fez um compromisso de que teria capacidade para atender os pacientes dos outros municípios. Então, sendo feita essa regulação, dependendo do caso, o que vai acontecer? O Complexo Regulador vê o seguinte, olha, é um paciente com infarto, ele precisa ir para o HC, né, porque ele precisa fazer um cateterismo, só que o HC já está cheio, né, está lotado, mas ele não pode ficar no município dele, porque senão ele pode morrer. Então, o que eles fazem? Transferem de vaga zero, tá? Independente da vaga, o paciente é admitido. Então, isso é a vaga zero, tá? E esse transtorno, né, essa conduta, o que ela vai trazer para nós? A sobrecarga do nosso serviço. Né? Porque o pronto-socorro, mesmo tendo 22 leis credenciados, ele não tem capacidade máxima de atendimento a partir desse princípio. Então, por isso que nós temos que fazer toda uma mobilização institucional para que seja agilizada as altas desse paciente, ter maior resolutividade, para que o pronto-socorro esteja sempre vazio, porque a qualquer momento eu posso receber um paciente independente da minha capacidade operacional. Vamos com uma outra dúvida aí que é bastante questionada, né? Quando chega um paciente no pronto atendimento que não tem identificação, né? Por exemplo, vítima de acidente que está inconsciente, não está com nenhum tipo de documento, ou até mesmo um morador de rua, né? Quais são as providências tomadas para a identificação desse paciente e para tentar contactar alguém da família? Nesse ponto, Ana, nós vamos contar muito com a equipe do serviço social. Né? Então, a partir do momento que o paciente, só para explicar um pouquinho para vocês na prática, o paciente chega no pronto-socorro, né, trazido por uma ambulância, por exemplo, do SAMU ou do bombeiro, ele chegou na sala de emergência, a equipe do SAMU, até mesmo antes da chegada dele, já vai procurar os pertences, já vai tirar esses pertences, acomodar para entregar para a equipe do HC, e ver se ele tem algum documento de identificação pessoal. Se não encontra, vamos partir do princípio que encontra, né? Está com uma carteira no bolso, por exemplo. Pegou esse documento, o próprio profissional do SAMU, se ele não tiver acompanhante do paciente, ele vai até a nossa recepção e vai fazer o cadastro desse paciente. Os nossos recepcionistas, eles vão buscar se esse paciente já tem já tem o cadastro lá no HC. Então, por isso também é um trabalho muito importante de estar atualizando sempre esse cadastro. Né? Toda vez que o paciente vai no ambulatório, ele tem que atualizar com os telefones de contato e tudo mais. Então, se o paciente já tem um registro lá, então é importante 3 informações, porque tem muitas pessoas que têm os nomes iguais, né? Os homônimos. Então, o que é importante ter? O nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento. Essas informações aí, dificilmente você vai encontrar uma pessoa, né, que só se for gêmeo, aí a pessoa tem que ter muito, né, vamos dizer assim, coincidência. Então, encontrou esse cadastro do paciente, tranquilo, vai puxar, né, a fichinha dele, assim que o familiar, aí o serviço social já começa a trabalhar, né, a equipe de enfermagem e a equipe médica aciona o serviço social, e nós temos uma equipe específica do pronto-socorro também,
de assistentes sociais 24 horas, né? Claro que a gente alguns dias tem folga, tem férias, mas 90% dos dias estão cobertos. Então, a assistente social, ela vai com os telefones de contato contactar essa família e pedir para que eles venham até o hospital, comunicar que o familiar está internado. Não são fornecidas informações detalhadas sobre o quadro, né, até por uma questão de ética médica, isso é proibido, mas a equipe informa, olha, ele foi hospitalizado, né, ele dá informações simples, né, tipo, não, ele está estável no momento, porque a família realmente vai ficar muito preocupada. Então, a família vindo para o hospital, o serviço social faz esse acolhimento e ele vai fazer a atualização desse cadastro dele mais uma vez, vai fazer abordagem social, onde mora, com quem reside e tudo mais. Está resolvido esse problema, né? O paciente que chega sem nenhum documento de identificação e até mesmo sem o acompanhante, infelizmente, né, por uma questão administrativa, ele será cadastrado como não identificado. Aí vai ser criado um novo registro hospitalar para ele. Ele precisa ser cadastrado como não identificado pela questão do nosso sistema eletrônico, né? Senão o médico não consegue prescrever esse paciente, não consegue solicitar exames. E aí nós já vamos acionar também o serviço social que vai começar a fazer essa busca, né? Às vezes a própria família já vem procurar o paciente quando toma conhecimento pela mídia, né, da divulgação de acidentes ou de outros casos assim. Por isso que essa mídia ética também ela é importante, esse trabalho que é feito de comunicar que teve um acidente na avenida tal, porque às vezes a gente toma conhecimento por aí mesmo, né? Então, o familiar, se ele chega no hospital, né, nós recebemos algumas ligações de pessoas procurando pacientes, e aí a gente vai pedir mais alguma característica física desse paciente, né? Ele é moreno, é loiro, ele tem uma tatuagem, e algum outro detalhe que possa estar identificando. Constatou, né, que esse paciente é do parente, também já facilitou. Mas nós temos casos de pessoas que realmente vão passar por um difícil processo de identificação. Então, é feito um trabalho do serviço social, tentou localizar todo mundo, não consegue, pega endereço antigo, liga nos vizinhos, vê se conhece a pessoa, não conseguiu, é acionado então a Polícia Civil para que seja feita essa busca, porque às vezes tem algum cadastro na Polícia Civil. Então eles vão tirar as impressões, coletar as impressões digitais desse paciente, fazer uma busca, né, no seu banco de dados aí para tentar localizar algum familiar. Não é possível, nós não podemos, né, por uma questão ética, divulgar fotos de paciente na internet. Então, o máximo que pode ser feito é citar uma característica, né? Olha, foi admitido no hospital um paciente de aproximadamente tantos anos, né? Ele foi encontrado em tal local assim. Se alguém souber, né, de alguma notícia, procurar o hospital. Então, não pode estar divulgando. E nós já tivemos casos, né, de pacientes ficar por várias semanas aqui sem identificação. E, às vezes, até, né, eu falei semanas e me lembrei de um outro caso, do paciente ficar meses, evoluir para óbito e o corpo ficar aqui esperando o reconhecimento familiar. Então, já aconteceu até do paciente ser sepultado mesmo como indigente, né, ou não identificado, porque não apareceu nenhum familiar para localizá-lo, né, para identificá-lo. Como eu disse anteriormente, eu teria várias outras perguntas, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como responder tudo em um mesmo programa, né? Mas numa posterior entrevista a gente fará isso. Eu procurei selecionar as perguntas que são mais comuns da população. E para a gente encerrar, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é, né, o que a população deve ter em mente, né? Que conscientização a população deve ter em relação a esses atendimentos que são feitos no pronto-socorro? Uma vez que a maior reclamação das famílias é que o repasse de informações do quadro geral do paciente demanda muito tempo, demora demais a ser passada para eles. Em termos, né, a primeira parte da pergunta, você falou conscientização da população. Nesse sentido, Luana, a população está dentro do direito dela, ela não tem que se conscientizar de nada. Esse é um trabalho que nós fazemos todos os dias com a nossa equipe, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? Às vezes nós temos momentos que realmente são de muito trabalho, de muita correria, mas nós não podemos esquecer desse lado do familiar.
Tá? Isso é uma prioridade. Então, nós sempre orientamos a família, aos nossos profissionais, né, aos nossos colegas, o quê? O paciente foi admitido, todo mundo entende que 5 minutos, 10 minutos, até meia hora após a admissão de paciente grave, talvez não haverá tempo, né, suficiente para sair, conversar com o familiar e dar notícia. Às vezes não tem nenhuma informação mais objetiva para passar. Mas todos, né, que começam, nossa equipe começa com os recepcionistas lá na portaria, a família tem que ser acolhida. Essa família tem que ser acomodada ali na recepção do pronto-socorro, que é algo que nós vamos, se Deus quiser, chegar nisso, de humanizar melhorar, né, esse ambiente ali do pronto-socorro. É horrível ver as pessoas sentadas ali do lado de fora, esperando notícias. Então, essa família ela precisa ser acolhida. Então, a gente sempre orienta a equipe da portaria para poder acionar o serviço social, acolher esses familiares, chegar para eles e falar assim, olha, o seu familiar está sendo atendido, assim que tiver uma notícia nós vamos passar para vocês. E assim que for possível, né, sempre está cobrando do profissional médico essa questão, olha, o familiar está esperando, tem que conversar com eles, por quê? É angustiante isso. E, na medida do possível também, agilizar até mesmo a visita desse familiar, né? Que seja rápido, uma coisa de 2 minutos. A pessoa só quer entrar na sala de emergência e ver que o familiar dele está respirando. É isso que ele quer fazer. Ele não quer entrar, ficar lá algum tempo suficiente, mas ele quer ver, né, qual tipo de lesão que teve, principalmente vítima de trauma, né, se ele está sendo bem atendido. Então, existe essa preocupação. Então, nós temos que trabalhar com essa situação adversa e ter essa sensibilidade, não perder essa sensibilidade, né? Eu sempre falo o seguinte, você tem que tratar o paciente como se fosse o seu familiar. Então, às vezes, alguém chega para mim e fala assim, não dá para ficar de acompanhante aqui porque está muito cheio. Eu falo assim, se fosse seu pai, você ia deixar ele ficar sozinho aqui? Aí a pessoa fala assim, não, eu ia querer ficar junto. Eu falei, pois é. Então, nós temos que nos virar. É garantido o acompanhante, né, para o paciente. Claro que tudo é uma questão de bom senso, nós temos que orientar também. Na sala de emergência não dá para ficar acompanhante pela questão do espaço físico mesmo e pelos procedimentos que são realizados lá. Então, tem coisas muito traumáticas. Às vezes a pessoa está na sala de emergência, chega, né, um paciente muito grave, tem uma parada, o acompanhante pode ter um mal-estar súbito. E o próprio paciente que está lá também ele precisa de privacidade. E, normalmente, na sala de emergência, são pacientes mais complexos, né, em que o familiar, em termos, ele vai ajudar fazendo companhia, mas ele vai se desgastar muito ali. O paciente, você não sabe quanto tempo ele vai ficar internado. Então, a gente até desaconselha o familiar de ficar acompanhando para que ele preserve, né, vamos dizer assim, a sua integridade física, descanse, porque quando esse paciente for para uma enfermaria e for para casa, ele vai precisar de cuidados. Mas essa questão, nós temos que ficar muito atentos enquanto profissionais para não deixar a família esperando muito tempo por notícias. Então, a gente tem intensificado esse trabalho, mas infelizmente, né, a gente não consegue resolver 100%. Então, eu gostaria de pedir esse apoio, porque o familiar ele é o terceiro profissional mais importante no cuidado ao paciente, que ele procure o nosso serviço, né, que ele procure ali o enfermeiro do acolhimento. Se o enfermeiro do acolhimento não conseguir ajudar, que ele acione a chefia do pronto-socorro, porque eu fico triste quando o familiar vai na ouvidoria, né, porque ele não sabe mais aonde ir. Então, ele chega na ouvidoria porque, olha, o médico não me deu notícia do paciente. Então, isso significa que nós temos uma falha ali no nosso serviço. Então, eu gostaria de deixar a nossa equipe de gestão do pronto-socorro totalmente à disposição desses familiares, né, para que a gente seja acionado e que possa ajudá-los a obter essas notícias no tempo mais rápido possível. A gente, lógico que somos falhos em muitos quesitos ainda, né? A gente sempre está buscando aperfeiçoar. A realidade que a gente vive de pronto atendimento, de pronto-socorro, com certeza é bem diferente da que gostaríamos, mas isso não é uma realidade isolada do nosso hospital, e sim uma realidade do Brasil, como já foi dito. Mas eu gostaria de te agradecer pela participação, primeiramente, em nome da Rádio nas Nuvens e do programa Pílulas e Catéter, e também dar os parabéns e agradecer a todos os profissionais de saúde que são envolvidos nesse processo de pronto atendimento, porque é um processo que
né? Um atendimento que exige muito jogo de cintura, gente, tá? É muito equilíbrio emocional e psicológico desse profissional, né? Porque tem que ter um senso de percepção e uma coerência e discernimento muito grande para trabalhar todo dia. E muitas vezes ele também não tem o reconhecimento do que ele faz e do trato com esse paciente. A gente vai buscar sempre a melhoria, e disso eu estou falando em nome do HC, né, da UFTM, e com certeza a Cíntia, à frente de tudo isso, também vai estar sempre apoiando a todos, incluindo, é claro, os familiares dos pacientes. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço pela oportunidade e eu gostaria também de agradecer toda a equipe de profissionais que atuam no setor de urgência especialmente, né, mas no HC como um todo. Eles têm se mostrado como verdadeiros exércitos, né, ou soldados mesmo, porque todos ali estão dedicando, saem das suas casas correndo um risco, né, de adquirir uma doença, apesar de ter todos os equipamentos de proteção, mas muitas vezes, né, o profissional de saúde ele vem disposto, né, a dar mesmo a sua vida para que outras vidas sejam salvas. E nós temos excelentes profissionais, nós não temos o que reclamar. E eu sempre digo que o nosso hospital é o que é pela equipe que tem, principalmente pela equipe técnica. Então eu quero parabenizar essa equipe publicamente e agradecer por tudo que tem sido feito pela população e por eles, né, oferecerem muito mais do que o serviço técnico, oferecer o seu lado humano, oferecer o seu compromisso com a vida. Muito obrigada. Até a próxima entrevista.